Mais um Se Conecta saindo aqui no ar para você que acompanha o nosso podcast. Só para você saber, aqui é o seu ponto de encontro, para você que quer crescer, evoluir e se inspirar. Aperta o play, se conecta e bora crescer. Sabe aquela frase? Quanto mais você sua no treino, menos você sangra no campo de batalha. E é verdade. Como que está aí a sua equipe de vendas, liderança? Eu quero começar esse podcast trazendo aqui, chamando você para um convite muito especial para seguir a Tríade Treinamentos. Você que está aí cansado de falar com a sua equipe, não ver mudança, os resultados não chegam e mesmo com tanto esforço, nada acontece. Talvez o problema não seja nem tanta fala ou mesmo força de vontade, e sim falta de preparo. A Tríade Treinamento é especialista em desenvolver equipes de vendas e liderança que realmente entregam resultados. Então, os treinamentos, só para você saber, são práticos, são estratégias eficazes e foco no crescimento profissional. Quer ver sua equipe crescendo, vendendo mais e superando as metas? Segue lá a Tríade Treinamentos, www.treinamentos.com.br e leve a sua equipe para o próximo nível. Quero fazer um convite especial para você que acompanha o Se Conecta. De segunda a sexta-feira, acontece o programa Conexão Alto Tietê. Você que quer saber tudo o que acontece na região Alto Tietê, informações de utilidade pública, falamos sobre tudo no Conexão Alto Tietê. Segue lá no nosso canal no YouTube, Conexão Alto Tietê, e todas as quintas-feiras eu estou lá com a agenda cultural. Chega o final de semana, não sabe o que fazer. Peraí, o que eu vou fazer? Para onde eu vou nessa cidade? Eu estou aqui há 11 meses já aqui na cidade de Mogi das Cruzes e eu estou aproveitando as oportunidades para conhecer tudo o que acontece de bom aqui nessa cidade e na região Alto Tietê. Então segue lá que você vai saber tudo o que acontece. Vamos conversar, porque hoje eu estou assim muito feliz. Happy birthday to you. Tem aniversário sim hoje. Hoje, o Se Conecta recebe um casal que inspira, ensina e vive o amor com propósito. Eles acreditam que quando Cristo é o centro da relação, tudo encontra sentido, equilíbrio e direção. Com uma história marcada por fé, superação e chamado ministerial, Rodrigo e Fernanda têm transformado vidas por meio do projeto Um Sim, 1000 Respostas, que nasceu do coração de Deus para fortalecer casamentos e família. E eles fazem muito mais do que esse projeto. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre fé, amor, propósito e o poder de um sim. Aquele que muda histórias, restaura relacionamentos e multiplica bênçãos. Sejam muito bem-vindos. Gostaram do início? Sejam muito bem-vindos. Muito Rodrigo e Fernanda, parabéns. Você é incrível. Pra você nessa data querida, aniversariante. Obrigado, e quem Ju. ganha o presente somos nós, que legal. Sejam muito bem-vindos. Rodrigo, obrigada. Prazer ter você aqui estreando Muito no Se obrigada. Conecta, Fernanda. Aqui já Prazer estreou. é nosso. Ju, eu que agradeço. Eu falo que o aniversariante, Fer, é legal ser aniversariante, mas a parte do parabéns, ele se torna tão constrangido aniversariante. Imagina, tá ficando mais experiente. É o que eu falei, velho não. Velho Velho não, é né? trapo, ele tá ficando mais experiente, Viu? mais maduro. Se ela falou, tá falado. É aqui que tá o segredo. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Como que vocês se conheceram, Fernanda e Rodrigo? Quem quiser fala. Não sei como é que vai ser isso Eu aí. vou falar que eu sou. Pode. Embora a Fernanda é muito mais rica nos detalhes do que eu, Ju. Mas espero eu e a Fernanda, contar. a gente do mesmo bairro. Então a gente sempre se conheceu, morando perto, uma questão de umas 2 ruas de diferença. Tem uma diferença de idade de 3 anos, então eu andava com uma galerinha, ela com uma outra, o vizinho dela. Os meus vizinhos. Eram mais próximos, Leandro, Cássio, e eu bati um papo com eles. E começava a conversar. E vida que segue, se encontrava uma vez ou outra. Porém, teve uma vez que um amigo em comum saiu com a Fernanda. E a Fernanda tava com ele, outra amiga e tal, a galera deu uma carona. E ela só fez uma pergunta. Homem, fogo, né, Ju? Só fez uma pergunta assim: e o Rodrigo? Só isso. O cara me encontrou e falou: sabe quem perguntou de você? A Maria Fernanda. Aí eu falei: sério? Sério? Espero encontrar ela por aí. E, Ju, passou um tempo.
Um dia no ônibus, eu estava de uma república, um dos colegas da faculdade, e aí ela estava vindo do trabalho. Encostei no ônibus ali, aí fui entrar, alguém toca no meu ombro. Ela, oi, Rodrigo, tudo bem? Eu falei, tudo. Opa, pode entrar. Tô gentil, entra aí. Esperto. Entrou no ônibus e papo vai, papo vem, o celular dela toca. Falei, deu ruim. Namorado. Aí ela falou, aí desligou, aí eu joguei uma ideia, falei, e aí, namorado? Ela, não, né, não. Falei, tá bom. E aí ficou aquele assunto, sabe quando acaba assim, Acabou fica aquele o assunto. silêncio? Aí ficou meio esse assunto. Aí ela falou, o que a gente tava falando mesmo? Eu falei, ela quer. Vocês tinham quantos anos nessa época? Tava com 18, né? 18 eu e você 21. Por Era aí. com 18 e 21. E aí foi a primeira vez que nós Isso. descemos do ônibus, ficamos. E aí começamos ali uma história ali. Que legal, Aí- diferença de 3 anos de idade. Que E legal. aí eu ouvi um conselho da minha mãe, porque quando a gente foi dar tchau, ele falou assim pra mim, liga pra mim. Eu falei, não, vou passar o meu número pra você. Se você ligar, aí eu ia saber que tinha um interesse a mais. Aí passei pra ele, Igreja. ligou pra mim e a gente Deu uma de começou a difícil, conversar. não foi, Rodrigo? Valorizou o passo dela. Deu uma de difícil. É, Que precisava. legal, ó, informação importante. Primeiro, diferença de idade. Às vezes a gente pensa, namorar um rapaz mais novo, será que dá certo ou não? E o Rodrigo tão experiente. E olha que legal. Agora, Só que eu Rodrigo... sou mais velho. Você que é mais Eu velho? mais velho, sou 3 Porque anos eu mais já ia velho. brincar e falar assim, Rodrigo, desculpa, se ela é mais velha que você, não parece. Então você é Ele, mais 3 velho. anos de diferença, ele é mais velho. Tranquilo, beleza. Nessa época, quando vocês se conheceram, vocês já eram cristãos? Os Não. dois? Não, não éramos. Eu tinha uma base em casa e minha mãe se tornou cristã quando eu estava com uns 16 para 17. Foi onde eu aprendi muito com ela, mas não ia na igreja, nem nada, não tinha esse contato nem nada. E a Fer também tinha uma experiência, né? A minha avó, mãe da minha mãe, também era cristã e a gente morava no mesmo quintal que ela. E ela, assim, a referência dela como cristã, eu falava, quando eu crescer eu vou ser evangélica. Mas eu ia na igreja católica, fiz comunhão, fiz crisma, mas com aquele desejo. E quando a gente conversou, uma das conversas que a gente achou muito engraçado, foi que conversando, coisas aleatórias, a gente veio assim, e aí, o que você pensa sobre religião? O que você quer ser? Tipo, uma escolha nossa. Ela falou, eu queria ser cristã, porque minha avó é. E ele também falou da mãe dele. Aí, o que a gente falou na hora? Vamos aproveitar bastante, a gente é 18, 21, com 35 anos, 40 Eu anos. acho que Jesus lá de cima só assim, ó, kkk. Porque um olhou pro outro e falou, então já que os dois 35, pensam a mesma coisa, vamos curtir até os 35 anos, aí nós vamos pra Aí igreja. depois a gente vai pra igreja, quando a gente é mais O velho, papo. uns 40 anos, assim, com a família. E foi algo bem assim, fechado, combinado. E eu acho que menos de um ano eu já estava na igreja. Foi assim, algo surreal. Eu comentei, né, a minha mãe, que começou, então eu olhava pra ela, quando minha mãe se converteu, transformou o meu lar completamente, transformou o meu lar uma paz sobrenatural. Eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí no começo do casamento, a Fernanda meio que colou na minha mãe pra se apaixonar por Isso. Jesus. Não, e a visão é que, tipo assim, pra igreja, eu não acabou vou- a vida. acabou a vida, não vou poder mais E aproveitar. íamos de nada. Não, vamos viver É e isso depois nós mesmo. vamos para a igreja. Acabar com a e aí vida, acaba acabou com a a vida. Que Foi bem visão. assim. Mas vamos lá. Naquele momento, nesse encontro aí do ônibus, você imaginou que seria o quê? Uma coincidência? Passou na cabeça? Porque vocês eram muito novos, não sei se nessa época pensou um dos dois assim, nossa, ó, tem algo aí. Ou vocês pensaram, foi coincidência. E na verdade, eu já estava com uma segunda intenção, ela nem sabia, com aquela informação daquele meu amigo. Eu não imaginava, não sabia de nada disso. Fiquei Como sabendo ele depois. disse, Fernanda perguntou de você, na minha cabeça eu falei, cara, ali rola algo. Então eu já esperava, quando eu vi ela, eu já falei, vou tentar ficar com ela hoje aqui. Mas, Jussara, tinha uma coisa, até falei com a Fer, eu tive um namoro dos 17 aos 19. E depois foi um namoro que não foi legal, não me agregou valor, deu uma experiência ruim. Eu disse assim pra mim, agora eu só namoro se for realmente pra casar. Senão eu não namoro. Ficava com a garota ali, outra garota lá, mas o relacionamento via que começava a ficar sério, eu mesmo decidia, não quero, porque eu sentia que não tinha uma química, não era a pessoa. E quando eu conheci a Fer, começamos a ficar, falei, cara, essa é pra casar, essa é uma menina diferente, fui me apaixonando, comecei a ficar, ficou sério, falei, agora sim, ela... Então, eu senti alguma coisa, ela foi uma que eu falei, eu vou continuar ficando porque ela é diferente das outras que eu tinha ficado. Essa loura linda, ficou toda se achando, olha E daqui isso. não foi diferente também, assim. Ele foi meu primeiro namorado. Fiquei, conheci um menino aqui, um ali. Até um pediu pra eu namorar comigo, mas assim, na mesma semana não deu certo. Ele sim, que foi em casa, que eu tive um relacionamento, foi ele. Quando eu conheci ele, assim, tudo batia. Dentro de mim, eu falei assim, ele é pra casar. Eu já tinha essa convicção.
Garoto pra casar, hein? É. Olha a moral. Não, gente, tá difícil hoje, hein? Tá Hoje em difícil. dia, eu tenho um filho de 20 anos que ele fala, minha mãe, tô precisando arrumar uma menina pra casar. Mas também tem um detalhe, é o que eu falo pra ele. Aonde você vai? Quais são os lugares que isso você aí, frequenta? Porque a ambiência faz também toda a diferença. Você quer um bom relacionamento, mas aonde você está indo para encontrar alguém? Então você precisa entender quem você quer, apesar de que as pessoas falam assim, eu conheço uma pessoa que encontrou um namorado na balada. E hoje eles estão juntos aí por muitos anos. Mas foi na balada. Agora, e aí? Hoje eles não estão mais nessa vida de balada. É possível, né, Ju? A gente Pode fala, a gente também tem acontecer. filho de 20 anos. A gente fala a mesma frase que você disse pro Jonathan, a gente fala a mesma coisa. A gente fala, pode acontecer? Pode achar uma pessoa pra casar. Porém, as probabilidades são menores. Depende do ambiente onde você vai, as probabilidades de encontrar a pessoa que você quer, o perfil que você traçou pra casar, ela vai diminuindo, porque as pessoas estão indo lá, talvez saindo com curtição. Ninguém tá indo pra casar. Você tá no ambiente errado, a gente fala muito também. Por que quando você olhou para Fernanda, você era novo, 18 anos de idade, e você pensou assim, essa é para casar. O que você viu nela que despertou em você essa frase, essa é para casar? Ju, como eu falei, tinha um relacionamento que não foi legal. Aí quando eu conheci outros garotos, não tinha. Primeiro passo, houve uma química muito legal, desde a primeira vez. E o segundo, eu me apaixonei pela alma da Fern. Falei, como assim, Rodrigo? Eu vi sempre uma pureza nela. A Fernanda era aquela mulher que ela pensa e sai. Cara, dou tanta risada, é várias garfas, mas eu me apaixonei pela alma dela, porque a Fernanda é uma pureza de coração que me encantou. Porque às vezes eu vi uma pessoa querendo ver um personagem, outra vez vi um personagem, outro garoto queria até me encantar. Eu falei, cara, não sinto uma verdade ali, sabe? E na Fernanda eu vi uma pureza. Ela deu tantas gafes, mas a gente tem lapidado mesmo. Eu falei que dava pra fazer um livro de gafes da Fernanda. Mas sei como é isso. essa pureza de alma da Fernanda foi o que me apaixonou, Jô. É uma coisa que eu vi e falei, cara, ela é diferente, não tem nada aqui fingindo algo ser. Ela era muito pura nesse pensamento de coração. Foi isso que eu me apaixonei por ela. E você falou a mesma frase, que você disse assim, comigo aqui também não foi diferente. Não foi. E olhando para o Rodrigo, o que foi que você olhou e falou, nossa, esse é para casar? Então, no meu caso, na minha história, eu venho de uma família muito pobre, então ele chamou atenção não só a meu, assim, mas da minha família, da minha mãe. Minha mãe se encantou por ele. Por quê? Eu morava, na época, no quintal da casa da minha avó, e a gente morava, minha casa era de madeirite. Então, eu tinha mesmo um complexo. Eu saía, eu trabalhava, eu tinha o meu dinheiro, me arrumava, mas assim, eu não condizia com o lugar que eu morava. Então, era um complexo que eu tinha. Talvez eu não era nem julgada por isso, passava batido. Quando eu conheci ele já sabia onde eu morava, tudo. Ele foi em casa. Então, assim, além de eu ver tudo ele diferente, ele era super maduro. Ele tinha 21 anos, Ju. Na época, ele trabalhava. Então, assim, tudo bateu as conversas. Eu falei assim, uau, é ele. Tipo assim. E o que eu fiquei muito feliz foi quando eu falei tudo pra minha mãe, né? Eu conversar, minha mãe é uma grande amiga minha, desde aquela época. Ela falar que ele era diferente, porque ele gostava de verdade, sabe? E conquistar a sogra também, viu? E pra mim fez, porque tudo que eu senti, tipo, assim, sem palavras. Além de eu sentir, minha mãe falou, não, esse cara é um cara pra casar. Então... Olha que legal que a Fernanda falou. Às vezes os relacionamentos, os filhos, tanto a mulher quanto o homem, aí arrumam um relacionamento conturbado no início, aí o pai e a mãe parece que tem esse filho, né? Fala, não, filho, ó, essa pessoa não é legal pra você. Aí o filho não escuta. Isso. No caso, o Rodrigo, ele foi esperto, porque ele conquistou a sogra primeiro. E a minha mãe falava. E o sogro. Ele foi inteligente. E uma dica pra você aí, ó, quando vai começar um relacionamento, dica do Rodrigo. Conquiste primeiro a sogra, o sogro, o resto vem de brinde. E como eu comentava muitas coisas pra minha mãe, já acontecia isso. Eu falava assim, tal coisa. Conheci um menino, assim. Aí, final de semana, eu não ia ver. Ela falava, e o fulano? Aí eu falava assim, não vou ver. Ela sentia, sabe? Não deve estar interessado. Não, mãe, não tem nada a ver. Mas realmente tinha a ver. Então, é muito bom ouvir o conselho. Lá da minha mãe também, tá, Ju? Minha mãe, eu tive o primeiro relacionamento, minha mãe meio que não batia, assim, sabe? E isso é muito verdade, o que você falou. É importante dar benção dos pais pro relacionamento. E aí minha mãe com a Fernanda falou, o namoro de vocês, vocês não casam logo. Minha mãe também já torcia por nós também. Que legal. Legal. 18 anos, 21 anos de idade, depois vocês começaram a namorar, você tinha 21 e a Fê tinha 18. Tudo foram flores nesse início? Não brigavam, vocês não tinha ciúmes, não tinha nada dessas coisas, né? Tudo certinho. Ju, tudo certinho, falando do começo, quando nós tínhamos 10 meses de namoro, a Fernanda engravidou. Aí já começou. Então, não foi tudo mar de rosa. E ali viemos uma situação, não tínhamos onde morar, não tínhamos nada. Simplesmente, a Fernanda engravidou 10 meses de namoro. E aí, a gente começou uma nova história.
Um olhou pro outro. Igual eu disse aqui no começo, é pra casar, mas não naquele momento. Não tínhamos nada, estrutura nenhum, planejamento nenhum. Foi só a graça de Deus sobre nós. E aí um olhou pro outro e agora? Falei, vamos casar. Pensamos nisso. Aí meu pai disse pra mim, e aí, Rodrigo, o que você vai fazer? Falei, pai, vou alugar uma casa e a Fernanda vamos, né, casar e continuar. E meu pai é um cara muito incrível. Meu pai já faleceu, faz 13, vai fazer 14 anos, 14 né? anos. 14 anos que meu pai faleceu. E aí ele chegou pra mim e falou, ó, tem a casa lá, o terreno, eu comecei a construir, vai pra lá vocês. Pode pegar pra vocês aquele terreno e começa a construir, começa a sua vida. Então, eu cheguei pra Fernanda, Ju, e falei assim pra ela, gata, chamei ela de gata, né? Falei, ela, Gata mesmo. falei, gata, hoje nós estamos casando e entrando pra lá. A gente tinha 10 meses, namoro, engravidou. E aí quando foi janeiro, a gente tava com 1 ano e 4 meses de namoro. 10 de janeiro nós casamos, estamos pertinho já do nosso 21 anos de casado. E aí eu falei pra ela, ó, várias coisas que era pra nós passarmos dentro de um namoro. Várias brigas, várias tretas que era pra acontecer dentro do namoro, vai acontecer dentro de um casamento. E vamos ter que falar uma coisa um pro outro. Ninguém sai, ninguém vai dormir em casa de paz, ninguém vai pra sofá, nem nada. A gente vai suportar tudo. Ju, eu não sei que maturidade que eu tinha na época falar uma coisa tão séria dessa. Não sei de onde saiu, sinceramente, é a graça de Deus mesmo. Chamei ela e falei exatamente isso. Ela falou, ok, Rô, entendo. Então não foi esse mar de rosa. Começamos todo conturbado. Nesse início, a Fernanda já começou a mudar bastante o comportamento dela. Eu demorei um pouco pra amadurecer nessa história aí. E quando vocês mudaram, a casa já estava toda pronta? Como é que foi isso? Não, foi... Tinha tudo já, cama, fogão, geladeira, beleza, ou não? Nada. Assim, eu vendi a minha cama de solteiro, uma televisão pequenininha que eu tinha, então a gente juntou Deu todo colchão, dinheiro, bicicleta. Pra pagar pedreiro, pra poder nessa época? entrar. Trabalhava só eu. Fernando tinha acabado de migrar de um trabalho. Fernando tinha acabado de migrar de um trabalho. Tão grávida, não dava pra arrumar emprego em outro lugar. As pessoas não dão trabalho pra mulher que tá grávida. E aí pegou e falou assim: 850, entramos numa loja, na Magazine, comprei tudo lá, parcelei a perda de vista. E a Fernanda, loucura. pedreiro, pagamos com colchão, bicicleta, vendemos tudo. A cozinha ia ficar sem piso, na verdade estava levantado uma sala, uma cozinha, um banheiro e um 2 quarto. cômodos. E aí a sala não tinha condição, fechei a porta, deixei ela só levantada. A cozinha fizemos, banheiro e quarto, 2 cômodos. E a cozinha nem piso tinha. Tem um amigo meu, Christian, e ele falou assim, ó, acabei de sair do trabalho, eu vou abençoar o piso. E o pedreiro falou, eu abençoo a mão de obra. Isso. Por isso minha cozinha teve piso, não teria nem piso na cozinha. E ficava no chão rústico. E aí a gente começou a nossa história com esses 2 cômodos ali, né, gata? Isso, aí na cozinha não tinha azulejo e o banheiro também ia ficar sem revestimento. E aí o pedreiro deu uma ideia, falou, por que vocês não pegam? Porque sobrou piso. Então meu banheiro era com 2 tipos Mas ficou de... legal. Uma baianada Design, só. isso aí, ficou Mas o ficou muito importante era não ficar com mofo tudo. Mas foi muito difícil. Foi assim, um tempo de muitos anos de muita Foi mar de escassez. rosa, não foi? Não foi. Foi muito Nessa difícil. época, vocês já eram cristãos? Vocês já iam para a igreja nessa época? Vocês eram novos. Até então, vocês tinham combinado de quando fizesse 30 anos. Você com 20 ainda tinha 9 anos pela frente. Mas você disse que entrou para o caminho de Cristo em quanto tempo? Foi assim, Ju, igual eu falei da minha mãe, ela foi no caminho antes. Foi quando eu tinha 16, 17 anos, minha mãe foi. Quando nós casamos, a Fer começou a ir com a minha mãe, meio que pra agradar ela, pra agradar a sogra. Isso. E a Fer foi e se apaixonou por Jesus. E aí ela pode contar aí. E aí, então ela começou antes. Eu ouvia muito, né, a voz do Senhor, mas assim, através dos louvores. Eu não entendia da palavra, assim, sem conhecimento nenhum. Mas ali... comecei a ir, e aí eu tinha, que nem você falou, quando eu vi ele, tudo batia, era como se, assim, Deus falasse que a gente ia casar, era ele. Mas eu olhava a nossa realidade totalmente fora, assim, fora da realidade, viver o que Deus falava com a condição que a gente tinha, a estrutura. E aí, indo na igreja, eu fui 3 anos e o Senhor começou a me moldar, eu comecei a orar muito por ele, porque o Rodrigo, assim, eu brinco que ele não casou comigo, ele casou com a bola, e eu sabia disso. Então, o tio da jogador de futebol. Conta essa história, ele casou com a bola. Eu vou ser bem sincero, Ju, pra você. A Fernanda foi incrível nesses 3 anos. Ela foi pra Jesus 3 anos antes de mim, conhecedora da palavra, começou a se apaixonar por Jesus, sempre na igreja. Mudou a vida dela, mudou o nosso lar. O que eu via acontecendo dentro da minha casa, mudou o nosso lar. E eu sempre fui dessa maneira, Ju. Futebol, Deus, depois a família.
Então, às vezes era futebol, família, às vezes terceiro Deus. Não tinha um relacionamento com Deus, era muito superficial. E o futebol era um Deus. Eu tinha um altar pro futebol dentro de mim. Desde jogar, assistir, comentar, torcer, era o altar que eu tinha. Isso, mesmo depois da minha caminhada com Cristo, eu precisei desconstruir esse altar para colocar Deus no centro de tudo. Então, a Fernanda, nesses 3 anos, na questão espiritual e cristã, ela conduziu o nosso lar. Trazendo sabedoria cristã, sabedoria da palavra, ela foi trazer. Eu chegava em casa, falando dos louvores, ela limpando a casa com o louvor, chorando, chegando do jogo. Tinha tomado cerveja, maconha, já tava daquele jeito. Chegando em casa, vivia essa vida, beira de campo. E aí eu chego, a Fernanda ao choro. Falei, por que você tá chorando? Os louvores, tocando. Aí a minha cabeça. Gata, se é pra chorar, tira esse louvor. Eu entendi que era algo bom. Então foi 3 anos a Fernanda de maneira incrível. Não desistiu de mim. Porque eu não... Almoço, ela falou, ela era casada com uma bola. Alguém queria marcar um almoço de domingo em casa? Fernanda, tal tia quer vir. Não dá, tem o jogo. E jogava ali perto, no bairro, no Mogi das Cruzes, jogava em Suzano, jogava em Ferraz, em outro lugar. Minha prioridade era o futebol. Minha família era segundo. Então seria 21, 22, 23. Até os 23 anos, a Fernanda ficou ali em oração ou mais? 22 até os 25. Até os 25 anos. E foi muito difícil, porque assim, os finais de semana, que nem sempre foi um bom pai. Esposa eu falo que não era, por quê? Porque eu me sentia muito sozinha e realmente a sensação de traída. Por quê? Se tinha ele tá falando de alguém chegar em casa, mas assim, se de repente a gente tinha um compromisso, ele falava, não, porque eu tenho jogo. Então, assim, nunca tinha um tempo para mim. Eu falava, então, ele não tá interessado. Mas, inclusive, que nem você falou, mas como assim? Era tudo um sonho, porque a paixão faz isso. Então, assim, eu era ciente, eu gostei do caráter dele e tudo, mas na prática, eu tinha que acostumar com os costumes dele. E foi muito difícil, Ju, porque quando eu comecei a ir para a igreja, o Senhor começou a me moldar e eu fui muito religiosa. Então, assim, fica uma dica para as mulheres que a gente precisa ter muita paciência, porque começa com a gente. Então, eu mudei e queria mudar ele, mas na força do braço. E nesse tempo foi muito difícil, porque eu fui afastando ainda mais ele. Então, não foi nada fácil. Porque toda vez que eu mudava, toda vez que eu estava ali aprendendo a me comportar, né, a tomar conta do meu lar, isso me vinha, assim, uma superioridade. Tipo assim, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não é isso como o marido. E eu começava a apontar. E o que aconteceu? Eu fui afastando ele de mim. Então, assim, os 3 primeiros anos, além de ser difícil, ele não estava se aproximando. E aí, um belo dia, eu na igreja, assim, foi algo sobrenatural. Deus falou assim para mim, assim, eu quero mudar você. Assim como você teve um tempo para ser mudada, ele tem um tempo e não está sob o seu controle. Preciso mudar você, porque você não tem paciência, eu não tinha paciência, porque você quer as coisas do seu jeito, porque você é manipuladora. E nós, mulheres, nós temos um costume de querer realmente as coisas do nosso jeito. Imagina se a gente tiver certo. Isso eu comecei a fazer isso com ele. O que eu fiz? Comecei a andar na contramão. Jesus começou a falar para mim assim, constrange ele tem que sentir o meu amor. Através do quê? Quando ele chegar em casa, porque eu brigava, eu chutava o pau do barraco. Quando ele chegava em casa, aí bêbado, eu estava ciente de tudo. Mas quando eu casei, ele falou, vou parar de beber, porque, né, eu já sou um pai, né, não vou usar droga. E assim, como eu te contei, contava tudo pra minha mãe. Minha mãe olhou ele e falou, com certeza, era um menino, ele vai mudar. E na prática não foi. Foi muito difícil. E eu não aceitava. E aí, o que acontece? Comecei a levar ele para longe e Deus falou assim, desse jeito vocês vão se separar. Precisa ter um comportamento diferente. E aí, Deus foi me dando, não foi fácil. Não é fácil viver. A gente conta assim, né? Que somos abençoados, que a gente superou, mas não foi fácil. Eu poderia muito bem ter desistido. É legal você trazer essa informação, porque a gente pensa que o casamento é um mar de rosas. E não é, como você está falando aí. Claro que no começo vem a paixão, vem aquele encanto... E depois vem os desafios. Você acabou dizendo os maiores desafios que vocês enfrentaram. E, claro, que também teve muito o quê? Da sua fé, porque a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica o seu lar e a tola destrói. Então, o que você fez? Você colocou o seu joelho no chão. O que eu achei bonito você dizer agora, Fernanda, foi quando você entendeu que não era primeiro sobre ele, era sobre você. E muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas, mas a gente precisa primeiro se ajudar. Meu filho fala muito sobre essa questão comigo por questão de codependência. Eu tive que tratar, e até hoje, se eu não tiver cuidado, eu coloco sempre meu filho acima de mim. Não falo nem acima de Deus, mas acima de mim mesmo. Então, as pessoas precisam entender que o amor começa
primeiro por você. Você precisa se amar. Primeiro existe na palavra, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como que você vai amar o outro? Parabéns pela sua decisão, pela sua escolha, porque você poderia ter desistido, mas você resolveu lutar por esse cara aí que hoje é uma bênção na sua vida. Quer falar? Não, eu ia falar assim, só que o processo foi muito difícil, mas assim, eu comecei a fazer o que você falou, entregar para ele. Então, quando ele chegava em casa, a estratégia era, ele não merecia um prato feito, eu ia lá e tinha um prato. Então, em vez de brigar com ele, por que você chegou a esse horário? Então, é o que você falou, eu comecei a me amar. Eu falei, não, tá tudo bem, porque a minha felicidade não depende dele. Eu tenho que ter sabedoria para conversar. Então, assim, ele foi... Aí ele até brinca, né? Ele foi se constrangendo. Que o amor de Jesus, muitas vezes a gente conhece, mas o amor de Jesus é um amor que constrange, Ju. Não somos merecedores. A Bíblia diz tudo que é pela graça. Por mais que nós fizéssemos atos, fizéssemos obras, não somos merecedores. É pela graça somos salvos. E então o amor que constrange, porque não somos merecedores. E eu comecei a receber isso. Eu comecei a chegar ao amor de Cristo dentro de casa, através da Fernanda. Até me emocionou falando assim, porque foi verdade. Chegava no futebol daquele jeito. Cara, tô muito louco. E ela falava, era 4 horas da tarde. Às vezes eu chegava 5, 6 horas. Nossa, chegou um pouco mais cedo. Eu, estranho. Aí daqui a pouco chega. Aí aconteceu. É tão incrível essa estratégia de um amor que constrange, que a maneira que Jesus nos ganha, que foi me gerando prazer de chegar em casa mais cedo. Os caras, Rodrigo, vão tomar mais. Não, vou embora. Cheguei em casa. Uau, que você chegou agora. Eu fui entregando um amor que constrange. Eu não era merecedor daquele tratamento. Porque, pô, cheguei àquele horário. E ela começou, isso após 3 anos de casamento, ela foi amadurecendo, foi entregando algo diferente. E eu fui conhecendo Jesus dentro do meu lar pelo amor que constrange. A Fernanda determinou algo incrível, Ju, que é uma chave para muitas coisas. É você não estar condicionado ao outro. Ela decidiu me amar e usou as ferramentas e fez isso. Ela não condicionou ao meu comportamento. E isso foi a diferença no nosso casamento no início aí. Que lindo. O amor de Deus, ele nos constrange. Eu conheço a história lá em Salvador de uma pessoa, de um casal, onde a esposa, o marido dela tinha saído de casa. E ela sempre, toda vez que ela jantava, ela colocava o prato dela e colocava do esposo. Uau. E ela fingia que ele estava ali. Sim. Chega até me arrepio quando eu lembro dessa história. Isso e aí mesmo. ela sempre colocava, ela falava assim, eu sei que ele vai voltar, eu sei que ele vai voltar. O marido abandonou. Passou um tempo, o que aconteceu? Ele voltou para casa. Uau. Mas foi um ato de fé De dela, fé. né? Ela chamou a existência. Porque Ela assim, chamou. Rodrigo, é muito lindo ouvir vocês falarem, porque também tem outros casos. Tem casos complicados, mas eu não quero... Sim. Claro que a gente tá aqui ó, o Se Conecta é para se conectar com todo mundo. Então a gente vai contar coisas que de repente o pessoal, nossa, mas peraí, tá muito bonito ouvir isso, mas tem outros casos também. Tem os casos de traição, Sim. que não tem conserto, que a pessoa não quer conserto. Então o que a Fernanda falou foi bonito, mas tem o seu caso, você quis, você aceitou esse amor do Senhor, o amor de Deus, mas tem gente que não aceita. Tem homem que fala, não reconhece dessa forma. Não Então muda. pensa, agora eu vou falar para Fernanda. Fernanda, foi lindo a sua história, mas tem mulheres que de repente estão em casa agora que estão vivendo o contrário, sendo traídas. E aí, faz o que com essa situação? O que você falaria para essas mulheres? De repente o homem não quer, e aí? Isso é muito complicado. Primeiro lugar é aquilo, independente do que o marido faça, ela precisa estar posicionada em Deus. Então, assim, crendo na mudança. Só que assim, de repente isso vai além de uma traição, é falta de caráter, às vezes é alguma doença psíquica que fala. Então, assim, é muito difícil falar sobre isso. Então, assim, nesses casos a gente fala sempre para estar orando, mas assim, precisa ter essa conversa, precisa ter um direcionamento, um acompanhamento, então vai além. E se ame em primeiro lugar, né? Se cuide, pense em você também, né? Claro, continue orando. Mas lindo saber que a Fernanda passou aí mais de 3 anos orando por você e olhando para você. Orando e olhando. Como é que a fé sustentou vocês aí? Porque foram muitos desafios, então, nesse início. Pensei que eu ouvi uma história aqui maravilhosa, conto de fadas. Não, esquece Alice no País das Maravilhas, que não existe. Então, é papo real. Inclusive, muitas vezes eu pensei em desistir. O que me sustentou foi a palavra. Foi assim, olhava para ele porque eu tinha motivos. Então, a gente está falando de uma traição, de repente, aí, de um abuso. Tem vários tipos. Mas, assim, no meu caso, naquele momento, para mim, eu não era feliz. Eu falava assim, não, eu tenho direito também de separar. O que me sustentou foi a palavra. Então, assim, tem todo esse contexto também, né? O que sustenta a gente nesse momento. O que você diria para os casais, Rodrigo, que estão fé. começando agora um relacionamento? É difícil. E aí estão assim, uau, eu te amo, uau.
Ó céus, ó Lu, tá tudo lindo, não tem nada ruim. O que você diria para esses casais que estão começando um relacionamento agora? Eu digo para esses casais que, assim como nós, na nossa vida, começamos e somos lapidados e aprendemos muita coisa, não nascemos pronto. E assim um casamento também. Um casamento, ele não nasce pronto. São duas pessoas com duas criações, valores, princípios, que se unem. E aí começam ali a ser lapidados. Então, no começo da sua jornada, muitas coisas não vão bater, vão parecer, uau, como assim? Como eu pude fazer isso? Calma. No decorrer, vocês serão lapidados. Instrução. Usem a palavra de Deus para direcionar vocês. Mas calma e muita paciência, esse momento de lapidação até vocês se tornarem um só verdadeiramente. Olha, tudo vai dar certo. Você falou que vocês casaram, você estava grávida. Isso. Do primeiro filho? Como é o nome? Do Peter. Do Ele Peter. tem Chama 20 anos. Peter. Ah, e vocês só tiveram o Peter ou tem outro? Temos a outros? Lívia. Temos mais Tá uma. vindo mais? Ah, temos A verdade, mais uma. a gente pega sempre o pai como referência, a nossa família como referência. Ela também é de 3 irmãos e eu sou de 3 irmãos. Eu queria o quê? 3. É isso. Então tivemos o Peter, com 10 meses de namoro, engravidou. Após o Peter, eu sempre quis ter mais um. Eu orava por uma menininha. Eu sou muito abençoado, Gil, porque imagina eu, na minha adolescência, ter uma visão de família e Jesus entregar exatamente a minha visão de família. Primeiro, um menino apaixonado por futebol, eu queria um menino pra me acompanhar. Veio. Segundo, eu queria uma menininha. Eu queria uma princesa de qualquer jeito. Queria uma menininha princesa. E aí, a Fernanda, devido a essa maneira como nós éramos casados, só que queria ter campo de futebol, a gravidez dela, a recuperação quarentena não foi legal, era eu em campo de futebol e ela sozinha. Eu pedia o segundo, ela falou, nem a pau, desse jeito pra eu ficar aqui, não. Mas quando eu me converti, mudou totalmente o meu estilo de vida, foi mudado. Ela disse, Rô, agora sim, topo ter mais um. E aí veio a nossa princesa Lívia, que agora tem o Peter e a Lívia, um casal, veio a princesa Lívia, e aí hoje a gente tem. Pensava em ter mais um. Só que eu falei, não. A Lívia veio pra causar. Até os 4 anos de idade dela, ela era muito... Nossa, parava. E aí eu falei, não, gata, vamos parar então. E aí eu fiz a minha vasectomia com a Lívia com 3 anos. Isso. Então fechamos num casal. Temos o Peter de 20 e a Lívia agora de 16 anos. E aí agora, depois dos filhos dessa família, passaram os desafios, os problemas que vocês enfrentaram. E aí surgiu um chamado. Quando foi que surgiu esse chamado ministerial de vocês para cuidar de casais? Ó, Ju, quando a gente começou a ir pra igreja, eu comecei essa jornada com a Fer, ela me chamou para um tal de curso de casais, Ju. O que eu falei pra você? Porque eu sonhava com ele dentro da igreja comigo. E quando ele começou a ir, realmente não foi fácil, mas a gente começou a ter frutos de tudo. Como eu te falei, uma vida com muita escassez, era muito difícil. Não tivemos mais filho também, por causa da parte financeira. E aí ele começou a me acompanhar. Daí tinha um curso para casais. Eu falei, Rodrigo, tem um curso na igreja para casais, vamos. Aí ele falou para mim, nunca vi curso para ser casado? Que história é essa, Fernanda? Que história é essa? Curso para casais? Eu não quero, não. Eu falei, vamos ver como que é. E ele não queria, a princípio, o curso para casais. Mas para que casado? A gente tem uma vida tão boa, porque aos nossos olhos... Eu era do mundão, agora tô de boa com você na igreja, tinha que fazer curso para ser casado? E a nossos olhos estava tudo bem, assim. Tipo, um milagre, né, na nossa cabeça. Um milagre tinha acontecido. Queremos estar junto dentro da igreja. E ele tá tudo bom. Mas mal a gente sabia. Aí quando nós passamos esse curso, quando começou a chamar, muita coisa. Nós fomos convidados para participar desse curso chamado Casados para Sempre. É de um Ministério Internacional de Casais. É um casal que passou por uma dificuldade no casamento. Deus ajudou ele com estratégias na palavra. Eles multiplicaram-se para o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro chama MMI, que é 2 igual a 1. Então, Casados para Sempre. Um casal da igreja que liderou esse curso nos ensinou. Vamos lá, estamos bem, mas vamos lá. Tinha o que para arrumar? Só tudo. Tudo errado. Tudo, Ju. Aprendemos lá. Primeiro sobre aliança, papéis, acordo, o que é ser verdadeiramente uma só carne. Aprendemos sobre intimidade, aprendemos sobre fluir no espírito. Muitas, são 13 lições, eram 13 encontros semanais. E começamos a aprender. Só que até então, para nós, esses líderes, que nós somos muito gratos, chama Edivaldo e Vanessa, são pastores da Igreja Presbiteriana da Graça, e eles, imagina alguém que nos acolheu, Ju, com amor assim, nos discipularam. Nos discipularam não só com uma vida cristã, mas discipularam para o Ministério de Casais. E eles viram algo em nós que nós não imaginaríamos. A gente nem tinha naquela época, não tínhamos. Quando acabou o curso, ele olhou para nós dois e falou assim, eu vi uma graça sobre vocês, enxergo vocês no Ministério de Casais. Eu falei, nós? Tem certeza? Você tá convicta disso? Nós? Porque não tínhamos esses frutos. Eles viram algo em nós.
E aí, nesse momento, Ju, eles pegaram nós e colocaram, assim, no ambiente deles. E aí, isso transformou a nossa vida. Me emociona, assim, porque... Aí vocês foram discipulados. Inseridos na vida, sim. Na vida deles. Era um pequeno aniversário de um filho deles, onde teria só a mãe, os irmãos e tal. Lá estava eu e a Fernanda. Pequenos detalhes da vida deles, andamos com eles nos capacitaram, depois nos treinavam para líderes, depois nos convidaram para entrar no Ministério de Casais da igreja. E ali nós caminhamos e começamos a multiplicar também aquele conhecimento. E aí começou todo o nosso ministério, mas nesse momento, através desse casal que nos chamou e nos inseriu. Esse encontro de casal que vocês fizeram durou 13 encontros? 3 encontros, é igual a 3 meses. É um curso. Agora, o legal é que vocês, principalmente você, não vou falar a Fernanda porque ela já estava no processo, mas você também abriu o seu coração, você estava pronto para que a terra frutificasse ali, a fruta, né, a semente frutificasse, porque se você também tivesse fechado, você nem ia para os 3 encontros. Eu até falei para Fer que assim, meu caminhar cristão, eu sabia que eu ia, como eu disse lá no começo do namoro. Eu falei, gata, o dia que eu for, eu vou pra valer. Não vai ter, tipo, lá e cá, eu vou me aprofundar. E assim que eu converti, caí de cabeça. Achei estranho o curso de casais, mas assim que eu pisei lá, estava disposto a abrir mão das minhas convicções, abrir mão do que eu tinha aprendido para receber algo novo. É um curso incrível que nos enfia o dedo na ferida, nos confronta sobre várias razões, forma de ser casado, forma do seu relacionamento com o pai, com a mãe, muitas coisas, muitas áreas influenciam. E aí, hoje eu fui totalmente lapidado. Até ela também. É isso que eu ia falar. Nesse caso, até eu. Muitos erros que eu tinha, mesmo achando que eu sabia bastante o suficiente, eu fui constrangida com o amor de Deus. Porque é realmente a graça dele na gente. Então, assim, 2 pessoas que vêm com hábitos de casa, então Deus tinha um casamento para nós, de acordo com a palavra. Já não era mais o que eu tinha como referência e já não era mais como ele tinha como referência. Então, assim, a gente teve que abandonar tudo. Muita coisa que para nós era o certo. Não, isso não é certo. O que eu tenho para vocês é outro. Tem um outro chamado para vocês. Então, ali nos constrangeu que era, que nem eu falo pro Rô, muitas pessoas, para se capacitar, para serem algo, fazem um curso, fazem uma faculdade. E o casamento não é diferente. Então, assim, é o que a gente fala. Sempre que tiver algo para você, né, marido e mulher, para casais, participa, porque ali você recebe ferramentas, bagagem, experiências, palavra do alto, que é condicionado para casal. E se você colocar em prática, não tem como. Não tem como você plantar uma uva e colher um abacaxi. E isso foi fazendo diferença na prática, porque é difícil. Então, eu já estava habituada, né, por uma vida que não era com ele e vice-versa. Mas a gente decidiu falar um sim. Então, a Bíblia está falando isso, a palavra de Deus está falando isso pro casamento, vamos fazer? Tinha coisa que a gente nem concordava, vou ser sincero. Algumas coisas a gente soltava humanamente assim, falando. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Tinha. Eu já sei isso. Isso, E o tinha. que tem a ver isso? Não tem nada demais. Tem a ver. Tem. Influenciava diretamente no casamento. E aí Deus começou ali, entendeu? Fazendo na gente primeiro. Então, esse momento, eu posso te falar até que a gente nem sabia que hoje era como se Deus mostrássemos para nós o futuro. Hoje eu entendo, mas naquela época, tipo assim, impossível, porque tinha muita coisa em nós ali no processo. E a gente disse sim para Deus e as coisas foram mudando. Não foram fáceis, mas a gente aceitou. Então, assim, coisas do dia a dia. Então, assim, atitude, sobre acordo, família. Assim, as coisas básicas que a gente fala, eu posso decidir porque eu tenho ali um poder de escolha. Não, tudo tem que ser um acordo, tudo tem que estar dentro. Tudo tem que ser pautado, sim, na palavra, ela que norteia, porque muitas vezes, como eu falei, a gente teve atitude que não concordava, mas a gente fez assim, mas a palavra de Deus fez e é isso que nos sustentou. Então, o manual de vocês para o sucesso é a Bíblia, a palavra de Deus. Uma coisa interessante que você falou, a Fernanda falou assim, fazemos curso para tudo, comunicação, para ser médico, isso. Advogado, deveria ter curso, aliás, deveria não ter cursos. Tem. A questão é que muitas pessoas não sabem, ou algumas pessoas não sabem onde encontrar esses cursos. Onde encontrar pessoas. Eu sei que hoje a internet tem muita gente, mas a gente não conhece a vida dessas pessoas. E é por isso que eu convidei vocês aqui no Se Conecta para falar sobre casamento. Olha que legal. Para falar sobre casamento, para falar sobre história de vida. Porque muitas pessoas que nos seguem podem estar passando por uma situação e através de uma palavra de vocês podem transformar essas vidas. E falando sobre esse sim,
Eu achei bem interessante, que inclusive foi o que me chamou a atenção. Eu falei, eu quero eles lá, quero eles lá. Que história é essa desse um sim, 1000 respostas? É isso? Responsas. Responsas. Isso. De onde surgiu essa ideia e esse nome tão marcante que é um sim, 1000 responsas? Porque realmente é 1000 muitas responsas. responsabilidades. Quem teve a ideia? Como que surgiu? Nós tivemos várias palavras e alguns ministérios que nós passamos e falavam para nós: legal que vocês aplicam Casados para Sempre, então fundamentou nosso início ministerial. Depois eu tive uma outra passagem, outro ministério, que eles trabalhavam fundamentado no Aliança, que veio da Universidade da Família. Isso. E eu e o Fernando fomos muito abençoados, porque a gente conseguiu aprender no Casados para Sempre, que é um ministério internacional, e depois de um ministério nacional, aqui no Brasil, chama Universidade da Família, que é o Aliança. Então nós tivemos a oportunidade de receber 2 conteúdos que riquíssimo, agregou muito em nós. Mas a nossa vivência de campo, de cuidando de casais, isso foi enriquecendo muito nós. Através disso, ao nós conversarmos com nossos pastores, nossa liderança, eles liberavam uma palavra para nós, assim, ó: vocês têm algo diferente, vocês precisam criar algo. Vocês precisam criar algo, vocês têm algo para multiplicar, vocês têm algo para entregar para os casais, algo seus. Eu sei que vocês, até brincavam com a gente, eu sei que vocês gostam tanto do Casados para Sempre, do Aliança, mas eu sinto que tem algo de vocês. Não foi 1, não foi 2, não foi 3. Foram vários, né, gata, que passaram isso para nós. E aí, tipo, um dia, a gente lá, a Fernanda me chacoalhou. A mulher é incrível. A mulher, ela tem a capacidade de tirar o homem da zona de conforto. Então, cara, se você quer olhar um cara, aquela mulher moveu para que ele chegar. E aí a Fernanda: Rô, o que nós vamos fazer com essa palavra que nós recebemos várias vezes? A gente precisa agir. Precisamos fazer. Isso um bom tempo, estagnado, após ouvir. E aí, esse ano, algo começou em nós. Na verdade, o ano passado. Começou a gente... A gente foi para... Nós somos do Ministério Poema. E quando nós entramos no Ministério de Casais, e a mesma palavra. Nossa pastora, né, a Thalissa, veio falando: ai, que legal, mas aqui a gente não usa esse curso. As mesmas palavras dos outros ministérios, de mais 2 que nós passamos. Aí ela falou assim: cria algo, tem algo aí, podem trazer, né? Deixa Deus te usar. Aí foi o que ele falou. Eu cheguei nele e falei: não, agora a gente precisa colocar isso em prática. A gente tem essa palavra já há uns 6 anos. O que a gente vai fazer com isso? Aí nos juntamos, vamos. Começamos a montar, como você comentou, e esse curso para alcançar os casais. Estamos saindo aí, tá saindo no forno aí, estamos. Só que nesse momento a gente falou: a gente precisa também, cada vez mais, estar com a internet, ir para lá, para poder alcançar esses casais. E aí, beleza, vamos criar um perfil do Instagram. Qual o nome? Gil, fizemos um brainstorm e nada. Um dia, não saiu. Aí a Fernanda, ela tem umas paradas com sonho. Ela fala que ela tem o WhatsApp de Jesus lá. Então ela manda rapidinho, fica 2 azul dela, o WhatsApp dela com Jesus. Não, eu mando um Telegram, eu oro em jejum pra vir alguma resposta. Telegram ainda? Você vê, demora. E ela não, pá. Eu falei: gata, é o seguinte, Deus quiser, essa noite você vai ter um sonho, você vai ter um nome. Ela: espera. Dormiu, acordou: e aí, gata? Ela: não veio nada. Não falei: veio nada. Jesus. E nós montando material para esse curso, que a gente vai comentar um pouquinho mais dele. E aí ela falou assim: Rô, o que você acha disso? Um sim. Eu falei: 1000 responsa. Um sim, 1000 E foi ali que surgiu o nome. E a gente falou: cara, que legal. Um sim, 1000 responsas. Vamos falar desse curso. O que está por trás dessa mensagem de um sim e 1000 responsas? Um sim, 1000 responsas. Quiser comentar, gata? A gente falou assim: eu lembro de um aluno. Ele disse assim pra mim, um aluno lá na Vox. Ele me disse assim: Rodrigo, tô seguindo o seu Instagram, um sim, 1000 responsa. O que tá por trás disso aí? O que é o mais difícil? Um sim ou a 1000 responsa? Muito bom. Eu disse pra ele assim: na verdade, é um sim. Porque esse um sim, Ju, a gente fala que a gente escolhe quem vai ser a nossa caminhada. Então esse um sim eu escolho pra quem eu vou dar. A 1000 responsa, eu não tenho escolha. Eu sou obrigado a entregar. Então, esse um sim, eu escolho pra quem eu vou dar um sim. Eu dei meu um sim pra Fernanda. Ela deu o sim dela pra mim. O casamento é uma escolha. De lá pra cá, vem as 1000 responsas. Não pode fugir das responsas. Não pode. O sim você escolhe, mas as responsabilidades você não tem como. A partir do momento que deu um sim, as responsas de ser casado, ela vem. E aí é onde entra o curso. Quais são essas responsas? Aí é que tá. Como é que é esse trabalho? Como é que é levar o evangelho de uma forma tão leve e verdadeira
como vocês levam na internet, porque eu assistindo os vídeos de vocês, realmente é muito legal. Vocês trazem leveza na fala do amor de Deus e de uma forma também divertida. Como é que é fazer esse trabalho? Bom, o aconselhamento, a gente faz um aconselhamento que é um acompanhamento para casais que precisam, é como você falou, de repente, aquele casal ele não tem o entendimento, ele não tem o conhecimento, então ele erra. Os erros são porque não tem o conhecimento da verdade. A gente começa a acompanhar esses casais. O que acontece? A gente começou a não ter mais como ficar, tipo assim, 5, 6, tem um casal para vocês cuidar e a gente ama, é o nosso ministério, é o nosso chamado, até porque Deus fez na gente. A gente sempre fala, nós não tivemos um casamento perfeito, mas Deus, ele aperfeiçoou. Então, nós cremos, se Deus fez no nosso casamento, e é muitos detalhes, né? Porque daí a gente volta num próximo podcast aí. Mas são muitos detalhes. Então, o que acontece? A gente começou a falar assim, vamos ajudar, porque a gente vê as pessoas passando pelo que a gente passou, aquilo que veio para nos matar, não matou e aí a pessoa desesperada, porque eu quero separar. Não, vamos lá, vamos aconselhar, vamos mostrar na palavra, né, para a pessoa não persistir, porque se a gente tivesse desistido, não estaríamos juntos. Tinha tudo. Eu falo que eu e o Rodrigo, a gente é improvável. Tinha tudo para dar errado, tudo. E a gente decidiu persistir. Então, começamos a ficar limitado. Sabe quando você quer ajudar todo mundo e não consegue? Então, juntou a palavra com o nosso chamado, com as visões que a gente tinha, com sonhos, o desejo nosso. E a gente falou, vamos fazer isso estender, né? Através do que? A internet, hoje em dia. Como que você consegue, né, ensinar e multiplicar de uma forma rápida? Internet. A rede social tem esse poder. Então, hoje, a internet é para expandir cada vez mais esse trabalho de vocês. Levar o conhecimento. Um Sim, Mil Responsas veio para poder alcançar o maior número de pessoas e tem um curso. Vocês têm um curso que vocês vão lançar em breve, não é isso? É isso aí. Estamos lançando. Tá no forno. Tá no forno ali. Antes de terminar, eu quero saber. Fala aí. Tem previsão esse curso? Temos. Até janeiro ele está pronto, está passando por edições, estão terminando os e-books. Qual que vai ser o maior foco? Recém-casados? Não, casados. Depende de quanto tempo você... Vocês estão quanto tempo hoje já? Vai 10 de janeiro, 21 anos. Caraca, 20 anos. Então, ou seja, o ethos aí tá muito bom, porque vocês sabem o que vocês estão falando, tem propriedade, passaram por momentos difíceis, porque uma coisa é você trazer um casal, tá tudo mil maravilhas, então você sabe exatamente o que é enfrentar as dificuldades, e aí vocês decidiram pegar a dor de vocês e ajudar as pessoas que sofrem. Isso. Tá certo? Exatamente. Isso mesmo, porque tem muitos casais que eles querem parar por não saber como vai ser amanhã, por achar assim, no meu casamento não tem mais condição, e não tem como entrar em detalhe de muitas situações, mas nós fomos espremidos em muitas situações. Então, sempre quando a gente pode, né? Porque nem sempre a gente consegue acessar todos aqueles que precisam ali no nosso meio, ou quem pede, ajuda ali um casal. Mas é isso, a gente olhar e a gente se vê mesmo, fala assim, uau, a gente passou por isso, então a gente vai ajudar. E assim, é poderoso. Como as pessoas assim começam a ter clareza de algo que achava que era o fim e entende que tem um propósito também. Então, isso é muito poderoso. Até porque, a gente é bem claro na nossa ajuda com os casais. Nosso trabalho não é fazer com que casais zerem conflito. Isso é uma utopia, não existe isso. O que nós ensinamos e aconselhamos os casais com várias ferramentas para ver o que sai deles durante o conflito. É isso aí. Porque isso é uma utopia. Se alguém vem trabalhar com a gente, vem aprender que vai acabar a briga dos seus casamentos. Eu não acredito nisso. Porque o casamento é isso, é lapidação. Martim Lutero, ele diz que 1 ano de casamento dele amadureceu ele mais do que os 30 anos de monastério. Então, ele estudando a palavra, nada amadurece nós mais do que o casamento. O casamento nos amadurece muito, muito, é porque é onde conhece toda a intimidade. Então, haverá conflito, sempre haverá. Mas nós ensinamos esses casais ao que sair deles durante o conflito. Toda vez que tem um conflito, eu, Fernanda, para zero no conflito? De forma alguma. Hipocrisia dizer isso. Só que o que sai de nós hoje? Um perdão muito mais rápido, uma empatia muito mais diferente, um correr atrás daquilo ali. Não, Fernanda, não foi bem assim. A gente se resolve muito rápido. Não avança numa discussão desnecessária. Escolhemos tipo de discussão. Sério que a gente vai brigar por causa disso? Então, isso que a gente ensina muito. São várias técnicas e ferramentas através da palavra de Deus que traz um direcionamento, porque eu confio naquilo que está escrito e sobre aquilo eu descanso. Então, o perdão tem esse poder?
Então não vou ser tardio no perdoar. Ah, vamos ser tardio no falar. Pede pra ser. Ainda mais quando estamos irados. A gente está sendo muitas ferramentas pra usar no conflito. Porque o conflito não para, Ju. É sobre isso que a gente faz. E vocês têm conflitos até hoje, como Até você acabou hoje. de falar. Inclusive, a gente já passou por crise também no casamento, de os dois escolherem assim, então a gente vai separar. Então, por isso que eu falo, casais que se amam, eles separam sim. Até no entanto, a gente se amava e a gente, numa crise, em 2019, né, ele pode até falar melhor, porque ele consegue resumir aí, e nós decidimos. E o que fez a gente continuar? Nem foi que a gente queria estar junto. A gente falou, não, vamos cada um, vamos ser felizes. Porque, assim, assinado, né? O nosso inimigo. Porque não tem essa de ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. E em 2019, a gente quase tomou essa atitude. E a gente foi conversar e fomos ver que a gente estava fora da palavra. Então, vamos fazer o que a palavra nos diz. E foi onde, mesmo não querendo. E aí você pode falar, né, Rô, em 2019. Então, passamos por crise. Então, quando a gente fala porque nós passamos também e a gente queria desistir também. Ô, Fê, nós temos uns 10 minutinhos que a gente tem aqui para terminar o nosso podcast. O que mais? Você passou por essa crise, hoje vocês estão aí bem, graças a Deus. Mas o que mais te encanta hoje nessa transformação que Deus fez na vida do Rodrigo? Me encanta porque, assim, ele busca realmente ouvir primeiro a voz de Deus. Assim, eu tenho um sacerdote dentro de casa. Então, assim, valeu muito a pena. Eu falo para as mulheres, não desistam, porque quando começou a minha história com ele, ele não tinha essa sabedoria. Assim, era impossível olhar para ele e ver tudo isso. Então, ver ele buscando primeiro agradar o coração de Deus. Então, isso me encanta. Nós temos os nossos defeitos, ainda temos, mas assim, como eu vejo ele correndo para esse lugar, não, a gente vai buscar, não, eu não quero errar, né? Em 2019 eu vim com várias frustrações, assim, tinha perdoado coisas mesmo que acontecem na vida, igual eu falei um pouquinho, mas em 2019 eu vi ele indo para esse lugar, não, então a gente vai viver o nosso propósito, me perdoa, vou fechar todas as brechas, e eu também, inclusive, e é isso que me encanta nele, é assim, entendeu? Hoje a gente entende, sabe? Qual que é o nosso chamado, o nosso propósito. E até o que sai de nós, de repente, igual ele falou, que não é legal, a gente corre arrumar porque isso vai fazer sentido. Então, isso aí é muito, muito poderoso. Adorei. Isso me encanta nele. Ai, ó, vai ficar... Esse tá presente se de achando, aniversário. tá se achando. Até cresci aqui na cadeira. Parabéns pelo seu aniversário. Eu falo que ele é o meu equilíbrio, uma qualidade que ele tem. Ele realmente, o que sai dele na hora da pressão, ele me ensinou a vida, porque eu, quando na hora da pressão, então eu falo que eu não quero, não sei se é mulheres, né? A gente fala, e assim, ele me trouxe essa maturidade, esse equilíbrio, tipo assim, se é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente vai fazer, seja qual pressão tiver, de qualquer lado que vier. Então, isso me encanta nele, assim, hoje eu vivo aquilo que eu sempre queria, né? Hoje a gente vive isso, como um casal. Nossa, achei lindo o que ela falou e fiquei refletindo. O que acontece não só para casamento, mas serve para a vida. Quantas vezes você sai de um lugar e esse lugar pode ser um lugar de paz, um lugar de equilíbrio. Às vezes você está passando uma situação conflitante dentro da sua casa, com seus pais, dentro da sua empresa. E às vezes você só precisa voltar para algum lugar. E acredito muito nisso, que esse lugar é Deus. E eu achei bonito quando você falou, ele voltou para um lugar que ele deveria voltar. E a gente fala não só a questão de igreja, mas voltar para um lugar. Então, não sei onde você se encontra, não sei o que você está passando, mas de repente você só precisa voltar para algum lugar e esse lugar pode ser dentro de você mesmo, para poder refletir, para poder se entender e saber o que você precisa consertar, perdoar, porque vocês usaram muito essa palavra, o perdão, que é o perdão que faz a gente realmente evoluir nessa vida. E você falou também que não é sobre você, é sobre ele. Você precisa amá-lo, você precisa amar ele até mais. Amar a si mesmo, né? Mas amá-lo. O casamento é isso. A gente diz uma frase que é muito assim, amar apesar de. Ninguém é perfeito. Eu amo a Fernanda, apesar de ela cometer esse erro. Ela me ama, o Rodrigo, apesar de. Isso é o amor que a gente entrega. Você falou do perdão, a Fer fala aquela frase, casais, que você fala... que casais, o que a gente vê, quando a gente vê um casal, a gente fala assim, um casal abençoado, nossa, olha aquele casal, muitos anos juntos, como são uma bênção. Pode ter certeza, quando a gente vê casamento assim duradouros, eles não são de duas pessoas perfeitas, que bonitinho, não.
pode ir ali, pode sentar, você vai aprender muito. São casais que são 2 corações que perdoam muito, são grandes perdoadores. Então, quando você vê assim, eu e o Rodrigo, não somos feitos de, ai, que bonitinho, ele ouve. Não, a gente perdoou muito. Para nós estarmos onde nós estamos, foi de muito perdão. Foi realmente de chorar no secreto, foi de se esvaziar, foi de matar meu eu. Eu, como mulher, hoje eu consigo ter essa sabedoria em Deus, porque eu mato meu eu. Porque todos os dias, quando eu acordo, acontece algo que eu não gosto, eu já quero ir para cima. E aí Deus fala, opa, né, tem a sabedoria com o filho, com o marido. Então, é o todo dia eu mato a minha carne. Casal grande, casamento longo, é formado por 2 bons perdoadores. Gente, que lindo. Ah, que história, que história. Sabe o que eu gostei? Porque é uma história real. Tem que ser real, tem que para se conectar, tem que ser história real. Ó, passei por esse problema, não foi fácil, não foi 1000 maravilhas, mas foi assim que nós resolvemos essa história. E aí, o que você quer? Quer ficar sofrendo ou quer resolver essa história? O plano de Deus, ele é muito maior. Assim, não é verdade? Tem até um versículo que fala isso, né? Que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e que jamais entrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas tem que amar Deus. Tem que amar. Muito obrigada, Fernanda. Família linda. Que Deus abençoe e prospere. Obrigada. Vamos ficar aqui na torcida. Quando fizerem aí o curso, voltem para poder contar as novidades, falar como vai ser esse curso, como é que as pessoas fazem. Aliás, vou pedir para vocês falarem onde é que encontra vocês, até para pedir informações sobre o curso, qual que é o canal de vocês, vocês têm canal no YouTube, rede social? Fala aí para os nossos... Para quem quiser saber mais sobre um pouquinho da nossa história e podemos compartilhar, muitos que nós falamos, várias chaves para o seu casamento, é no Instagram, sim_1000responsas. Então nos acompanhem lá, já lemos sobre o nosso curso que está por lançar, curso Aramará, Somos Um. Então acompanhem lá, logo soltaremos eles para vocês. E tem muito projeto vindo aí, algo nascendo, a gente está gerando, não tem como falar, porque assim está sendo gerado, né? Como a gente fala, quando a gente está gerando algo, uma criança, a gente não consegue tirar enquanto está gerando, mas... Se tirar, morre. É isso. A gente tem muito isso, a Fernanda me ensina muito isso, Ju. Às vezes eu me empolgado, ela fala, Rô, tá gerando. Sonhos a gente não conta. A gente gera. A gente gera. Então ela aprendeu isso, ela me ensinou. Tem como se tirar uma criança pra fora, mostrar pras pessoas e voltar, ela morre. E assim são os sonhos. Espera, que serão gerados. A hora que nascer, é hora de apresentar pras pessoas. Uau! Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Adorei essa, aprendi mais uma. Olha só. É ela que me ensina. Quantas vezes nós temos um sonho, nos antecipamos nas palavras e contamos para as pessoas e esse sonho não acontece. Você consegue tirar... Cara, adorei. Ela me ensinou isso. O projeto é um bebezinho, então um projeto que nem já tá aí, janeiro, já nasceu. O sonho não. Agora o sonho a gente está gerando, mas vou levar para minha vida, Fernanda. Vou levar isso para minha vida. Fernanda, Rodrigo, obrigada, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Se Conecta. Estou aqui à disposição quando tiverem mais novidades, quiserem voltar, abençoar mais famílias, abençoar casais. A gente podia um dia fazer um bate-papo, os maiores desafios que os casais enfrentam com perguntas e respostas, seria né? Com certeza. Isso pode ser legal. O pessoal mandar as perguntas para você aí, a gente compartilharia. Ou quem sabe futuramente um podcast do Um Sim e 1000 Responsas? Uau! Quem sabe? Quem Já sabe? pensou? Aí, em vez de ser Se Conecta com Jussara Rocha, vai ser Um Sim e 1000 Responsas com Rodrigo e Fernanda. Vou torcer para que isso aconteça. Gostei. Muito obrigada mais uma vez. Ficamos por aqui com esse episódio incrível, com esse casal abençoado. Abençoado, mas já enfrentaram muitos perrengues aí. Então, se você conhece um casal que, de repente, está pensando em separar, mas ainda não conheceu Rodrigo e Fernanda, aproveita, clica, comenta e compartilha. E eu te vejo no próximo episódio. Aperta o play, se conecta e bora crescer.